À volta, uma história de fé no sertão. O tempo corria ligeiro lá pelas bandas de remanso. Os dias iam passando, as estações mudando devagar, e mesmo assim o pastor Laurentino não dava notícia nem voltava para a pequena cidade. Para muitos aquilo parecia apenas mais uma visita que o vento levou, mas para alguns não. Para alguns algo havia começado. Na casa simples do mestre Antônio, por exemplo, muita coisa estava mudando. Desde aquela primeira visita do pastor, o mestre construtor do povoado havia criado um novo hábito. Todas as noites, depois do jantar, ele se sentava com a Bíblia aberta sobre a mesa. Às vezes, a lâmpada ficava acesa até tarde. Ele lia devagar, com atenção, passando os olhos pelas histórias antigas e pelos ensinamentos que antes pareciam tão distantes da sua realidade. Gostou especialmente do livro de Gênesis. Ficava impressionado com aquelas narrativas antigas, cheias de promessas, quedas e recomeços. Também lia os evangelhos e algumas cartas do Novo Testamento, como o pastor Laurentino havia recomendado. E sempre que encontrava algo que chamava sua atenção, chamava a esposa. "Maria, venha ouvir isso aqui", dizia ele, com o dedo marcando o versículo. Ela se aproximava, enxugando as mãos no avental, e escutava com atenção enquanto ele lia. Assim, pouco a pouco, a palavra de Deus começava a ganhar espaço naquela casa. Mas em cidade pequena nada passa despercebido. Remanso era daquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e onde qualquer novidade se espalha mais rápido que vento em dia de tempestade. Logo começaram os comentários. Quando o mestre Antônio passava pela rua, sempre havia alguém que perguntava: "E então, mestre, já virou crente?" Ele sorria com calma, ajeitava o colarinho e respondia com alguma frase bem pensada, escapando da pergunta sem se comprometer. Mas as pessoas continuavam observando. Algo nele estava diferente. "O mestre Antônio não é mais o mesmo", diziam alguns. "Está parecendo que virou crente." E para aumentar ainda mais a suspeita do povo, o filho recém-nascido havia recebido um nome tirado da Bíblia. Mesmo ouvindo tudo aquilo, o mestre Antônio permanecia em silêncio. Guardava sua fé no coração, amadurecendo cada pensamento, cada descoberta. Até que um dia algo aconteceu. Uma carta chegou. Quando ele abriu o envelope e reconheceu a letra do pastor Laurentino, seu coração se alegrou como há muito tempo não acontecia. A carta anunciava que o pastor voltaria em breve para Remanso. O mestre Antônio ficou contente, na verdade, estava até ansioso. Durante aqueles meses de leitura, muitas dúvidas haviam surgido. Perguntas novas tinham aparecido no caminho. E ele sabia que ninguém melhor do que o pastor para ajudar a esclarecê-las. Não demorou muito para a notícia correr pela cidade. "O pastor vai voltar." Aqueles que tinham participado do primeiro culto logo ficaram animados. E assim, depois de mais de 3 meses, numa tarde simples como tantas outras no sertão, o pastor Laurentino finalmente retornou. Vestia o mesmo paletó azul escuro, um pouco amarrotado pelo caminho. Na mão, carregava sua velha maleta de couro. E no rosto, o mesmo sorriso tranquilo de quem sabia que estava exatamente onde Deus queria que estivesse. Quando bateram à porta e ele foi recebido, percebeu algo diferente. O ambiente estava mais acolhedor. As pessoas o tratavam com respeito e carinho, chamando-o agora de pastor. Durante os dias seguintes, ele fez o que sempre fazia. Visitou as casas, conversou com os moradores, falou de Jesus nas ruas e nos caminhos de terra, convidando todos para um culto no sábado à noite. Mandou até um recado para Dona Guilhermina, por meio de um barqueiro da aldeia. Enquanto isso, na casa do mestre Antônio, as conversas sobre a Bíblia se tornaram ainda mais frequentes. O pastor esclarecia dúvidas, explicava passagens e incentivava a leitura diária das Escrituras. As noites terminavam sempre do mesmo jeito, a família reunida ao redor da Bíblia aberta.
e aquilo animava o coração do missionário. Ele ensinava cânticos às crianças, mostrava versículos e tratava todos como se já fossem parte da família da fé. E, de certa forma, já eram. Finalmente chegou o sábado. A noite caiu sobre o sertão com um céu cheio de estrelas. A lua, ainda pequena, surgia por trás da serra escura, iluminando suavemente o povoado. Tudo foi preparado como da primeira vez. As cadeiras alinhadas em frente à casa, a grande lâmpada pendurada na janela, vizinhos e convidados chegando devagar, alguns curiosos observando de longe. O culto começou com cânticos, leitura da Bíblia e oração. Depois veio a pregação evangelística. Com simplicidade e convicção, o pastor Laurentino falou de Jesus, o único Senhor e Salvador, o caminho para a vida eterna. Contou histórias da própria vida missionária, lembrando como Deus havia transformado vidas em lugares difíceis. O povo escutava em silêncio. Quando terminou, ele fez o convite. Dessa vez, não foi preciso insistir. O mestre Antônio foi o primeiro a se levantar. Caminhou até a frente com passos firmes, como quem já vinha tomando aquela decisão há muito tempo dentro do coração. Meses de leitura, reflexão e oração simples haviam levado aquele homem até ali. Ele queria começar uma nova vida. Queria conhecer melhor aquele Jesus que agora parecia tão real. Logo depois veio Nila, uma jovem que ajudava na casa, também sentia o desejo de servir ao Senhor. E em seguida, o senhor Agapito, que confessou diante de todos que sabia estar andando por caminhos errados e queria mudar. O pastor Laurentino não conseguiu conter a alegria. Com os olhos brilhando, começou a cantar sozinho. Venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador, vem, vem confiadamente a Jesus, o Senhor. Aquela noite marcou o início de algo novo em Remanso. Mas a história não parou ali. No dia seguinte houve outra reunião. O pastor ensinou sobre oração, leitura da Bíblia e vida cristã. Juntos fizeram uma oração, entregando aquelas vidas ao cuidado de Deus. Depois disso, ele precisou partir novamente. Mas a semente havia sido plantada. Os dias voltaram à rotina da cidade. O trabalho no campo continuou. As casas mantiveram suas tarefas e o tempo seguiu seu curso. Mas dentro daquelas pessoas, algo tinha mudado para sempre. Agora, eles se reuniam para ler a Bíblia, conversavam sobre a palavra, oravam juntos. E, sem perceber, o mestre Antônio começou a liderar aquele pequeno grupo de crentes. 2 anos se passaram. Outras visitas rápidas do pastor aconteceram. Novas pessoas aceitaram a fé, entre elas Dona Maria e uma outra família, os dos Anjos. Logo já havia uma pequena congregação reunida na casa do mestre Antônio. Ali cantavam, oravam e aprendiam a palavra. Uma igreja simples, mas viva. Uma obra que havia começado com apenas um missionário disposto a obedecer ao chamado de Deus. Talvez o pastor Laurentino não imaginasse naquele primeiro dia que estava plantando algo que continuaria crescendo por gerações. E essa história nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos 10:14. Como ouvirão se não há quem pregue? Essa pergunta continua ecoando até hoje. Ainda existem muitos remansos pelo mundo, lugares onde pessoas nunca ouviram claramente sobre Jesus. Cidades pequenas, comunidades esquecidas, corações esperando alguém chegar. Deus ainda chama homens e mulheres, alguns para ir, outros para ajudar, outros para orar, mas todos para participar. Quem sabe, enquanto você escuta esta história, o Senhor esteja falando também com você. Talvez exista um caminho missionário esperando seus passos. Talvez exista uma cidade aguardando alguém levar a palavra. Se Deus tocar no seu coração, não ignore esse chamado, porque às vezes tudo o que Deus precisa para transformar uma cidade inteira
é apenas um servo disposto a ir. Se gostou dessa reflexão, deixe o seu like, comente, compartilhe e subscreva-se para receber outras em breve.